O meu resumo, ele tem o título Ganhos de Eficiência e Equilíbrio Econômico-Financeiro, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre o compartilhamento de ganhos de eficiência nos contratos de concessões rodoviárias federais, e ele se destina a analisar o entendimento do TCU sobre esse tema, considerando dois objetivos específicos. O primeiro seria verificar o entendimento do Tribunal de Contas no exercício do controle externo, considerando contratos já vigentes e que não possuíam normas específicas, com a previsão de compartilhamento de ganhos de eficiência. E dois, o entendimento do Tribunal de Contas sobre ganhos de eficiência que eventualmente não decorram do desempenho e da responsabilidade das concessionárias, considerando o disposto no artigo 35, parágrafo 1º, a linha B da Lei 10.233 de 2001, que institui a NTT e estabelece normas específicas para as concessões rodoviárias. A relevância desse segundo objetivo é porque o dispositivo prevê que as normas de revisão tarifária dos contratos de concessão rodoviária deveriam considerar critérios para compartilhar os ganhos eventualmente obtidos pelas concessionárias que não decorressem do desempenho direto ou da responsabilidade da concessionária para benefício da modicidade tarifária. Acontece que esse dispositivo na doutrina são poucos os estudos específicos sobre ele, mas é possível ver entendimentos que vedam, portanto, o compartilhamento de ganhos de eficiência de fatores que decorreriam da própria atuação da concessionária, quanto o entendimento de que o dispositivo permitiria o compartilhamento de ganhos de forma genérica, sejam eles decorrentes ou não da responsabilidade da concessionária. E o resultado da pesquisa, na verdade, como metodologia, foram levantados 68 acórdãos do Tribunal de Contas que trataram do tema de compartilhamento de ganhos de eficiência em contratos de concessão, todos voltados para contratos de diversos setores, rodoviário, ferroviário, aeroportuário. Portanto, ao focar no objeto de estudo, foi possível identificar 18 acórdãos especificamente sobre os contratos de concessões rodoviárias federais. E no que diz respeito ao primeiro objetivo, verificou-se que, como regra geral, que o TCU amadureceu seu entendimento acerca do tema, já que nos contratos licitados na segunda etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais, o TCU ainda na fase de licitação estudou detidamente o tema, previu que seria necessário, em face da legislação da Lei 8987 da própria Lei 10.233, que os contratos previssem cláusulas de revisão ordinária das tarifas para viabilizar o compartilhamento de ganhos de eficiência obtidos pelas concessionárias em benefício da modicidade tarifária. Para os contratos da segunda etapa do PROCONF, isso foi feito ainda na fase de licitação. Porém, no exercício do controle, o TCU fiscalizou a execução dos contratos listados anteriormente, ainda na primeira etapa do PROCONF. E esses contratos foram muito criticados nos acórdãos do TCU, principalmente do início da década de 2000, entre 2000 e 2010, e até 2011 especificamente, por estarem desequilibrados e apresentarem taxas de retorno muito elevadas para as concessionárias. E entre as medidas para reequilibrar os contratos, o TCU determinou a inclusão de cláusula que viabilizasse a revisão ordinária de tarifas, justamente para que os ganhos de eficiência obtidos por essas concessionárias não pudessem ser integralmente por ela absorvidos e, pelo contrário, fossem compartilhados em benefício da modicidade tarifária. Essa determinação para contratos vigentes, já em execução, e uma alteração que muda, a meu ver, a própria base objetiva do contrato de equilíbrio econômico-financeiro e que, portanto, seria equivalente a uma alteração da própria alocação de riscos do contrato, dependeria de consenso das concessionárias, o que é debatido pelo TCU, principalmente pelo relatório da equipe técnica dos acórdãos, e que, na verdade, conclui que seria desejável o consenso, mas que ele não seria necessário. E mostra a amplitude do controle exercido pelo TCU, não só na fase interna, mas também em contratos já em execução. Em relação ao segundo objetivo, para verificar o entendimento acerca do artigo 35, parágrafo 1º, linha B, da lei que instituiu a NTT, as decisões não possuem reflexões muito aprofundadas sobre o tema. Elas não diferenciam ganhos que sejam ou não decorrentes do desempenho da concessionária para a aplicação do dispositivo. Então, na verdade, o TCU não fica claro qual o entendimento do TCU a respeito do tema. E acho que são essas as conclusões que a pesquisa mostra nesse pequeno espaço de tempo que eu tenho aqui para expor. Espero ter sido claro, agradeço a participação. Muito obrigado.